Aqui no canal EVBA, você encontra um vídeo com o título Excel VBA 2020, filtro em listbox por CPF. Aí tem esse formulário aqui. Eu vou usar o mesmo formulário, só que agora eu vou fazer esse filtro utilizando Find e Find Next. Então aqui no evento Change da Textbox, eu já deixei uma parte do código para adiantar. Caso a Textbox não esteja em branco, eu limpo a listbox. Aí eu defino que a listbox vai ter 3 colunas. Aí essa variável linha eu não vou precisar. Eu vou ter o CPF as string, linha listbox as long, C as object. Então esse C aqui vai ser a célula em que ele encontrar o valor do CPF. A variável primeiro endereço as string, daqui a pouco eu já explico para que ela vai servir. O CPF vai estar na testbox 1. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é set C igual a plan1.range da coluna A inteira, A, dois pontos, A, fecha aspas, ponto find. Aqui começa a entrar um find. Ele vai procurar o que? Procurar o CPF. Aí quando eu uso find, tem que fazer o seguinte, verificar se ele encontrou algum registro. Então, if not C is nothing, then essa linha aqui significa que ele encontrou algum registro. Se ele encontrou algum registro, era essa linha aqui, que eu já tinha deixado aqui. Vou passar ela para cá. Se ele encontrou algum registro, então essa linha listbox igual a 0 eu vou deixar aqui fora. Se ele encontrou algum registro, ele vai preencher a listbox. Só que aí, se ficasse assim, ele iria preencher só uma linha da listbox. Só que aqui na minha planilha, o CPF ele pode se repetir aqui, e eu queria que todos esses registros que têm esse mesmo CPF aparecessem na listbox. Então aí eu vou ter que criar um laço para ele ficar percorrendo todos os registros. Então o laço vai ser o seguinte: do loop while. É a estrutura do loop while. Então esse do aqui significa faça. Ele vai fazer o quê? Ele vai preencher a listbox. Só que esse do aqui, ele não tem nenhuma condição aqui de primeira. Quando ele entra aqui, ele já preenche a listbox em qualquer condição. Aí é que ele vem aqui para a condição. E a condição vai ser o quê? Enquanto primeiro endereço seja diferente de c.address. Essa vai ser a condição. Então, na primeira vez ele preenche a listbox. Aí ele pergunta aqui, primeiro endereço é diferente de c.address? Se for, ele volta aqui, preenche de novo a listbox e pergunta de novo. Aí quando eu preencher a listbox aqui, o que eu vou fazer? Eu vou então criar o Find Next, que é para ele encontrar o próximo registro. Então aqui vai ser Find Next. Então ele preenche a listbox, aí procura o próximo registro. Quando ele entra aqui, quando ele encontrou o primeiro registro, a variável primeiro endereço vai receber c.address. Quando ele encontra o valor lá do CPF em uma célula, essa célula é o C. Aí eu vou guardar o endereço dessa célula, que é o address. E eu guardo o endereço dessa célula aqui no primeiro endereço. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou apertar Ctrl L para ele localizar 1. Ele está localizando lá. Agora, se por exemplo aqui, eu seleciono a coluna A. Então ele vai ficar localizando
só na coluna A. Aí eu falo localizar próximo. Ele está na A2, localizar próximo. Aí ele vai descendo. Quando chega aqui, ó, se eu apertar localizar próximo, ele volta lá para A2. Então esse é o Find Next. O Find Next, se você deixar no automático, ele não para. Ele vai ficar sempre indo até a última e voltando para a primeira. Vai ficar num loop infinito. Então, para que não haja esse loop infinito, eu preciso guardar o primeiro endereço e quando chegar de novo no primeiro endereço, ele tem que sair daqui, ó. Então essa é a condição. Ele só vai sair daqui quando o primeiro endereço for igual a essa célula que ele está verificando no momento. Então seria assim, ó. Ele veio aqui e encontrou o primeiro. Então esse aqui é o primeiro endereço. Aí ele continua verificando. Vamos supor que ele está aqui, ó, nessa 4, já para voltar lá para a primeira. Quando ele volta aqui para a primeira, ele verifica que essa aqui é o primeiro endereço. Então ele não pode mais continuar aqui. Aí ele para. Só que aqui, quando eu uso o find, eu procuro pelo CPF. Mas quando eu uso o Find Next, aí eu não procuro mais pelo CPF, que seria o valor. Eu procuro pela própria célula. Então, é o C aqui. Ele vai encontrar a próxima célula após essa primeira célula que ele encontrou aqui, ó. Então, aqui é a primeira célula, que é encontrada pelo Find. Só que o Find Next, ele vai ser o próximo em relação a essa primeira célula aqui, ó. Então, eu vou executar aqui, ó. Aí, o que que ele me traz? Ele me traz todos os registros, porque todos aqui tem 1. Agora, se eu mudar aqui, ó, aí ele só me traz aqueles que tem 1, 2 no início. Se eu mudar aqui, ó, ele só me traz aqueles que tem 1, 3 no início. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também vou deixar uma cópia deste código nos comentários.